Em 2013, Animal Planet exibiu um documentário chamado Sereias: As Novas Evidências. Foi uma continuação de um documentário anterior chamado Sereias: O Corpo Encontrado, e o programa teve um recorde de 3.600.000 espectadores. Apesar de posteriormente provado que era uma farsa com atores, mostrou o interesse das pessoas e a credibilidade de que sereias poderiam realmente existir. Vamos mergulhar neste vídeo e explorar os supostos encontros, fatos e mitos em torno das sereias e ver se há alguma possibilidade de que elas poderiam ter existido ou ainda serem reais. Sente-se e aproveite. Descrição e território atuais. O nome sereia vem de mer, que significa mar. A versão masculina disso é Tritão, e a criatura mítica normalmente é representada como metade mulher ou homem e metade peixe, vivendo nas profundezas do oceano no Atlântico Sul, Pacífico Sul e Oceanos Índicos. A maioria das sereias é descrita como visões de beleza com belos cabelos esvoaçantes, embora em algumas culturas sejam retratadas como monstruosas e feias. Elas são comumente retratadas sentadas em uma rocha, se admirando em um espelho ou cantando para atrair jovens rapazes. Já os tritões são o contrário. Ao longo da história, eles foram retratados como desinteressados em humanos, sendo mais evasivos e muito mais feios do que as sereias. Ao longo dos séculos, as sereias apareceram em culturas marítimas em diferentes formas e geralmente são consideradas azaradas ou travessas, frequentemente associadas a eventos perigosos, como inundações, tempestades, naufrágios e afogamentos, especialmente se forem tratadas com crueldade. Embora em algumas tradições elas sejam consideradas criaturas malévolas que trazem boa vontade e felicidade. Diz-se que as sereias vivem por muito tempo, mas de acordo com algumas lendas, não possuem uma alma. Em 1863, Hans Christian Andersen escreveu o famoso conto de fadas, A Pequena Sereia, uma história que inspirou óperas, pinturas, livros, quadrinhos e, claro, os filmes da Disney. É uma história emocionante de uma sereia que se apaixona, luta contra o mal e vive feliz para sempre como humana. Desde então, sereias e homens são uma grande parte do folclore mítico. Mas se voltarmos no tempo, há quanto tempo eles existem? Onde eles se originaram e os primeiros avistamentos? A mais antiga representação de uma figura semelhante a uma sereia foi a deusa síria Atarredes, que significava fertilidade e bem-estar. Ela era retratada com corpo de peixe e cabeça humana, associada à água. Criaturas semelhantes a sereias também são mencionadas na História Natural de Plínio, um livro escrito em latim pelo autor romano Plínio, o Velho, que remonta a 77 d.C. Nele, ele fala de Nereidas e descreve a parte do corpo que se assemelha à figura humana, ainda é toda áspera com pelos. Na mitologia grega, elas eram apresentadas como metade mulheres belas e metade peixe. Não consideradas como mal, que atraem homens para suas mortes com seu canto encantador. Em 1430, nos Países Baixos, após as barragens perto de Edom estourarem durante uma tempestade, algumas garotas locais estavam nas inundações em um barco quando encontraram uma sereia se debatendo em águas rasas e lamacentas. Elas a resgataram, levaram para casa e vestiram. No entanto, nunca conseguiram ensiná-la a falar e ela permaneceu muda pelo resto da vida. Outros encontros mais conhecidos foram descritos por exploradores enquanto embarcavam e descobriam o mundo, mais notavelmente em 1493, quando Cristóvão Colombo escreveu em seu diário: no dia anterior, quando o almirante estava indo para o Rio del Oro, ele disse que viu 3 sereias que saíram bastante da água. Embora agora seja amplamente aceito que o que foi testemunhado foi uma manta, mostra que mesmo naquela época as pessoas acreditavam que as sereias eram reais. John Smith, famoso por Pocahontas, também afirmou ter avistado uma sereia na Terra Nova em 1614, notando que seus longos cabelos verdes lhe conferiam um caráter original que de maneira alguma era pouco atraente. Mas encontros de centenas ou milhares de anos são difíceis de usar como evidência na discussão sobre sereias na vida real, então houve algum encontro mais recente? Encontros e evidências mais credíveis. Nos últimos anos, houve centenas de supostos avistamentos de sereias, mas vamos analisar apenas alguns deles.
Em 2009, na cidade israelense de Kiryat Yam, afirmou-se que uma sereia foi testemunhada tanto por locais quanto por turistas. Alega-se que ela aparecia à noite e era descrita como sendo parte jovem mulher e parte peixe. Ela ganhou fama como a sereia de Kiryat Yam. A popularidade foi tanta que o conselho local ofereceu uma recompensa substancial para quem provasse sua existência. Até hoje, ninguém reivindicou a recompensa. Em 2012, equipes de construção trabalhando nas barragens de Gokwe e Osborne, no Zimbábue, teriam sido afastadas por uma sereia. Sua aparição foi considerada um mau presságio e os trabalhadores se recusaram a concluir a barragem. A situação ficou tão ruim que, numa tentativa de apaziguar as sereias irritadas, decidiu-se que um ritual seria realizado para encorajar os trabalhadores a voltar para que a barragem pudesse ser concluída. Outra aparição de sereia bem documentada ocorreu em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Eu mencionei isso brevemente antes. Soldados japoneses montaram uma equipe de vigilância em uma ilha na Indonésia e vários membros da equipe relataram ver uma pequena figura humanoide na água com espinhos nas costas e na cabeça e uma boca parecida com a de uma carpa. A figura de sereia era frequentemente vista brincando em lagoas e perto das praias da ilha. Após conversar com os indígenas da ilha, eles descobriram que a criatura, semelhante a uma sereia, era uma entidade conhecida chamada Orang Ikan, ou peixe humano. Uma noite, o sargento da equipe, Sr. Taro Hariba, foi convocado pelo chefe da aldeia próxima e foi informado que um Orang Ikan morto havia sido encontrado na praia e se ele gostaria de vê-lo. Horiba entrou na casa do chefe e encontrou uma das criaturas no chão. Ele descreve a criatura como pequena, com cabelo castanho avermelhado, espinhos no pescoço e face humanoide com boca sem lábios, semelhante à de um peixe, repleta de dentes afiados como agulhas. Após retornar ao Japão, Horiba contou sobre seus encontros e instou os zoólogos a investigar o fenômeno. No entanto, ninguém o levou a sério e, como ele não tinha provas fotográficas, foi amplamente ridicularizado. O que eles poderiam realmente ser de acordo com a ciência? Então as sereias são apenas um caso de identidade equivocada? Apesar de todas as aparições, não há evidências científicas de que linhas humanas aquáticas existam ou já tenham existido. Mas por que tantas pessoas do mar ao longo dos anos acreditavam na existência deles? Os culpados mais prováveis parecem ser as vacas marinhas, um grupo de mamíferos que incluem dugongos e mantas. Hoje restam apenas 4 espécies delas, 3 mantas e 1 dugongo. Uma quinta espécie, conhecida como vaca marinha de Stella, foi extinta no início do século XVIII devido à caça excessiva. Eles são os maiores herbívoros do oceano e são criaturas de movimento lento que vivem em habitats marinhos e de água doce, em regiões tropicais e subtropicais. Eles têm um corpo em forma de torpedo, 2 nadadeiras frontais e uma cauda larga e plana em forma de colher ou V. Em certo ponto, eles possuíam membros traseiros visíveis, mas os perderam durante a adaptação. Os adultos podem crescer até comprimentos entre 2,8 e 3,5 metros e podem pesar entre 400 e 1.500 kg. O elefante é seu parente vivo mais próximo e os humanos são seus principais predadores. Assim como Cristóvão Colombo e outros descreveram, eles são conhecidos por surgir do mar como as tentadoras sedutoras da mitologia grega e ocasionalmente realizam acrobacias com a cauda. Eles também são bastante vocais, comunicando-se uns com os outros com sons suaves. Seus membros frontais têm 5 conjuntos de ossos similares a dedos e podem virar a cabeça, diferente de outros mamíferos marinhos. Isso, junto com seus rostos de aparência masculina, também pode ser confundido com um humano de longe, especialmente no escuro ou na névoa do mar. Depois que Colombo descobriu as Américas e escreveu sobre seu encontro com sereias, espetáculos por toda a Europa aproveitaram a vibe de sereia e anunciavam sereias recentemente descobertas do Novo Mundo. Eram comumente vacas marinhas mortas. Mito ou realidade? Como todas as criaturas míticas, gostamos de acreditar que existem até que se prove conclusivamente o contrário. Contrariando alguns mitos, as sereias não são um fenômeno moderno. Como eu disse, elas têm sido faladas por séculos. Então é possível que lá no passado distante elas eram realmente reais.
Se fossem, não seriam como imaginamos hoje. Se a história for indicativo, elas seriam bem mais assustadoras do que imaginamos. Mas, na verdade, se fossem metade humanas e metade peixes, não sobreviveriam. Elas congelariam até a morte. Sua parte humana não sobreviveria por muito tempo na água. Falando evolutivamente, um animal não pode ter características tanto humanas quanto de peixe. E como eles se reproduziriam? Colocariam ovos como peixes ou teriam filhotes vivos como mamíferos? Ou eles são mamíferos que botam ovos como um ornitorrinco? De fato, não existem evidências físicas que comprovem sua existência. Se eles existiram ou existem, isso transformaria a ciência como a conhecemos. Alguns acreditam que essa existência de sereias, assim como a de alienígenas, foi encoberta. Diferentemente dos alienígenas, haveria menos incentivo para encobrir as sereias. Mas, por outro lado, o oceano é uma área enorme e amplamente inexplorada, o que significa que a probabilidade de sereias residirem lá é tão provável quanto qualquer outro ser mítico. Para encerrar o terceiro episódio da nossa série sobre criaturas míticas, espero que tenha gostado deste vídeo sobre sereias. Não deixe de visitar o Destination to Classify se você acredita em sereias e pegue seu gorro Eu Acredito na loja. São incríveis. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.